Certamente vocês estão acompanhando uma discussão nacional e internacional que envolve o nome de Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e isso já tem um tempo, e aqui no Brasil isso está incomodando principalmente o governo Lula e a esquerda brasileira. Segundo a esquerda brasileira, Bolsonaro estaria lá nos Estados Unidos articulando politicamente, traindo a soberania nacional, os poderes, as instituições, essas narrativas que vocês estão cansados de ouvir. E para tentar impedir ou acabar com esta articulação política do deputado federal, a esquerda ingressou com uma petição no Supremo Tribunal Federal. É o mesmo instrumento, o mesmo modus operandi para tentar caçar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Mas o que tem de tão ruim nessa viagem de Eduardo Bolsonaro para a esquerda? É claro que Eduardo Bolsonaro está com conversações com o governo Donald Trump, fazendo articulações políticas, o que é um direito seu, uma prerrogativa de um deputado federal. Mas o medo da esquerda brasileira é claro que venha dos Estados Unidos, por intermédio de Eduardo Bolsonaro, ações do governo Donald Trump e até mesmo sanções que podem desmantelar a estrutura de esquerda. Vocês devem estar acompanhando que a questão da USAID está mostrando que o governo norte-americano destinava muitos recursos, e a maioria deles, para questões políticas, ideológicas, para ajudar a esquerda a manipular a mente do ser humano ao redor do mundo, não só no Brasil. E é claro que essa situação está sendo tratada pelo governo norte-americano como algo extremamente grave, porque envolve o pagamento de impostos dos cidadãos daquele país. E é evidente que nesse cenário está em curso nos Estados Unidos apurações, investigações, e que certamente vão chegar aqui no Brasil. E neste momento eu acredito que o Eduardo Bolsonaro apenas está, de certa forma, contribuindo para que esses fatos sejam esclarecidos e que haja a devida responsabilização dessas pessoas que realmente agiram fora em desvio de função. Mas a matéria que está aí na sua tela é a matéria da jornalista Andréa Sadi, uma daquelas tantas militantes do Sistema Globo, e ela diz o seguinte: PL indicar Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores na Câmara é crise anunciada, avaliam ministros do STF. A matéria faz uma introdução dizendo o seguinte: a avaliação de magistrados ouvidos pelo blog é que o deputado pode usar a comissão para tensionar relações próximo às eleições de 2026, matéria de 11 de março de 2025, horário da publicação, 9 horas e 49 minutos. O Eduardo Bolsonaro, como deputado federal, pode viajar a qualquer país do mundo. Eduardo Bolsonaro, também como deputado federal, pode articular politicamente. Essa é a função de um deputado, articular com qualquer país. Neste momento, ele está lá, e não vamos ser hipócritas aqui, e nem desonestos, está a articular, sim, neste momento, as investigações para que o Brasil possa passar a limpo o que aconteceu a partir de 2019 até os dias atuais, em relação ao ativismo judicial, os tais inquéritos, enfim, essa história toda nós já conhecemos. Agora, o que tem que ser ressaltado aqui para os nossos telespectadores e seguidores é o seguinte: qual seria essa crise anunciada? Se os ministros do Supremo, o governo Lula, a esquerda brasileira estão fazendo tudo dentro da lei, não há nenhuma irregularidade, qual seria essa crise? Outra coisa a ser observada na matéria: ministros do Supremo Tribunal Federal insistem em dar pitacos políticos, fazer comentários políticos, mas, acima de tudo, direcionar questões políticas no Brasil, usando, evidentemente, como vocês estão vendo aí na tela, a grande mídia, que é aquela que recebeu, por exemplo, as organizações Globo, receberam do governo 300 milhões de reais. A TV estatal está ganhando muito bem para falar bem do governo e articular contra a oposição. Esse jogo ele está muito claro e é muito conhecido. Nós temos nesse momento um Estado brasileiro que se encontra aparelhado.
As instituições e poderes estão andando de braços dados com questões políticas, ideológicas, estão se afastando principalmente da Constituição e da legislação. Agora, a esquerda teme, neste momento, que realmente, lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro esteja ditando os caminhos para que se possa encontrar as irregularidades e ter conhecimento daquilo que não foi divulgado pela grande mídia. Ora, vocês devem acompanhar, aqueles que ainda assistem à grande mídia, que muitos fatos não são retratados pela grande mídia exatamente pela militância. Eles não querem que determinados assuntos ganhem relevância nacional e internacional. Então, neste momento, o senhor Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que pode fazer política, ele está simplesmente a citar casos ocorridos aqui no Brasil que não foram repercutidos, está a ditar caminhos para que o governo norte-americano consiga localizar, vamos dizer assim, os responsáveis diretos por descumprimentos de tratados internacionais, em especial o Tratado de Direitos Humanos, e que essas pessoas sejam levadas a responder investigações e até mesmo serem condenadas. Esse é o medo que a esquerda está tendo neste momento. E, como sempre, eles usam deste mesmo aparelhamento que eles fizeram através de 3 décadas para tentar barrar essa ação. Recentemente, olha que absurdo, o PT colocou aí como questão a ser discutida lá na Câmara dos Deputados que abriria mão de todas as outras comissões desde que Eduardo Bolsonaro não fosse indicado para a Comissão de Relações Exteriores. Olha, tem muita coisa aí que, pelo jeito, está a deixar a esquerda bem preocupada com o que pode vir lá dos Estados Unidos. Se a esquerda e o ativismo judicial não tivessem nenhuma irregularidade em seus atos, eles não estariam preocupados com Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, não teriam pedido a cassação do seu passaporte e não estariam falando até na cassação do mandato, porque se eles não fizeram nada de errado, o fato do deputado estar nos Estados Unidos não tem risco nenhum para o governo Luiz Inácio e a esquerda como um todo, sem contar o ativismo judicial. Mas existe, porque este medo, esta preocupação de impedir que um deputado saia do Brasil caçando seu passaporte, é uma espécie de chave que já diz aos brasileiros de forma indireta que eles têm muito a dever e eles estão com medo do que pode vir dos Estados Unidos. Deixa aí na sua timeline, coloque o seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo. É muito importante que esse assunto seja discutido pelos brasileiros, porque a grande mídia, embora faça as publicações, não repercute esse fato da forma correta e não expõe os fatos com os objetivos que se quer alcançar. E, claro, numa democracia, a palavra do povo brasileiro deve ter importância. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Um forte abraço a todos.